Beleza? Os dois. Mais pra cá. Vamos começar esse culto dessa noite. Para convidar os irmãos para primeiramente abrir suas Bíblias para fazermos uma leitura aqui para abrir esse culto, no livro de Salmos 23, versículo 1. Acredito que todo mundo já conheça, mas quem quiser acompanhar aqui. Salmos 23, 1 diz assim, irmãos: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Que possamos estar seguindo essa reflexão, esse salmo que Davi deixou escrito aqui, para adorar o Senhor, que possamos assim estar fazendo essa noite. Amém? Vamos começar fazendo uma oração, irmãos. Já começar convidando já o Henrique levar essa oração. Senhor, nosso Pai, nosso Deus, te agradecemos, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, estamos todos reunidos aqui, ó Pai, em tua casa, ó Pai, para te louvar e te agradecer, ó Pai, nessa noite, Pai. Muito obrigado, ó Pai, por essa semana, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai, por todas as bênçãos, ó Pai, misericórdia, ó Pai, que o Senhor tem derramado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tua proteção, Pai, o Senhor está conosco, ó Pai, todos os dias, Senhor. Possa assim, ó Pai, estar abençoando esse culto, ó Senhor, trazendo, ó Pai, os teus servos, Pai, que ainda hão de vir em segurança, Pai, guardado, Pai, debaixo das tuas santas mãos, Senhor, pela pregação, ó Pai, a palavra que vai ser pregada, ó Pai, que seja assim, ó Pai, venha usar o teu servo, Pai, como instrumento em tuas santas mãos, ó Pai, e possamos assim, ó Pai, ter uma noite, ó Pai, abençoada por ti, Senhor, e possamos assim, ó Pai, sair daqui cheios, ó Pai, de tua glória, Pai, de tua graça, Pai, nessa noite, ó Pai. A gente pedimos, Senhor, tira todo atrapalho, ó Pai,
Limpa, ó Pai, nossos corações, ó Pai, é o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Nós vamos começar adorando já ao Senhor essa noite que se está iniciando.
número 9 do cantor cristão. Antes de
tua casa, Deus amado, louvando o teu santo nome, com alegria, com prazer. Cada um possa se sentir importante, alegre e poder estar mais prestando um serviço ao teu nome. Pedimos para aqueles que, por um motivo ou por outro, estão presos, sem ter esse prazer, essa alegria de estar na tua casa, assim te louvando, que possa ser despertado pelo coração, para que possa também ter esse mesmo prazer, esse mesmo desejo. Nós pedimos que tu coloque as tuas santas mãos todos os problemas que tem na igreja, o problema de cada um, e tu toma as tuas santas mãos, ajudando a resolver cada um dos seus problemas para que possam melhor servir. Pedimos pela mensagem que o mensageiro dessa noite possa trazer a mensagem que tu és nos nossos corações. Então, Deus amado, use nessa noite para que eu possa estar sempre aqui com leve com a tua palavra. Também a nossa volta para casa, livre de todos os males, e pedimos que faltamos em nome de Jesus. Amém.
convidar os irmãos a se colocarem de pé, para que possamos estar todos cantando ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, maravilhoso Pai, Senhor dos céus, te agradecemos por o Senhor ter sempre cuidado de nós, nunca deixado nada a nos faltar, Senhor. Pedimos que o Senhor venha abençoar mais esse decorrer desse culto também, e pela mensagem que será trazida aqui também, que possa estar, assim como muitas outras, sendo construtiva e possa estar sendo nutritiva para a nossa alma também, ó Pai. Pedimos que o Senhor venha também abençoar mais essa semana, esse ano que ainda tem muito, mas que
abençoado, que sempre estaremos bem, sempre estaremos seguros, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Convidar o irmão pregado essa noite, irmão Cristo. Boa noite, irmãos. Graças a Deus, posso pude estar aqui nesta noite, né? Agradecendo também as orações de cada um dos irmãos, por mim, pela irmã Jéssica, né? Por esse período que foi difícil, né? Eu ainda tive algo leve comparado ao que a irmã Jéssica teve, né? Que foi bem pior do que eu. Tive alguns sintomas, o que normalmente a gente tem no nosso dia a dia, que é febre, dor de cabeça, né? Mas ainda assim consegui, graças a Deus, suportar. E a irmã Jéssica já teve algo muito mais pior do que eu, mas também, sem graças a Deus, durante esse período ele renovou as nossas forças, a nossa saúde, né? Para que hoje pudéssemos estar aqui na casa dele, para cultuar a Deus e agradecer a ele por esse livramento, amém, irmãos? E quero desde já pedir aos irmãos abrirem suas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo 16. 2 Crônicas, capítulo 16, versículo de número 12. Esperar até que todos abram para que possamos fazer a leitura juntos. Diz assim a palavra de Deus: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Deus, por estarmos aqui diante da Tua presença, para cultuar o Senhor, Deus, para engrandecer o Teu santo nome, Pai. Obrigado, Deus, pela semana que se passou, por cuidar de cada um de nós, Deus, para que hoje pudéssemos estar aqui te louvando, Pai. Para aqueles que não estão presentes, ó Deus, tu sabes o motivo, ó Pai, mas que eles não deixem, ó Deus, onde quer que estejam, de também cultuar o Senhor, Pai, de estar em espírito, ó Deus, juntamente com a tua igreja, ó Deus, pela mensagem que o Senhor irá transmitir nesta noite, Pai. Ó Deus, perdoe-nos, ó Pai, pelos nossos pecados e pelas nossas falhas, ó Pai. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Muito bem, irmãos, eu estava, como as últimas pregações tinha falado aos irmãos, lendo a Bíblia, não como eu queria diariamente, mas sempre que eu posso lendo a palavra de Deus. Já tinha passado pela história deste rei de Judá, Asa, mas até então não tinha me atentado parte da história que também é relatada em Crônicas, né? Muitas passagens dos livros de 1ª e 2ª Reis também relatadas em 1ª e 2ª Crônicas. Aqui diz, nos últimos dias de vida de Asa, de que no momento de enfermidade ele não recorreu ao Senhor, mas recorreu aos médicos. Né? Eu prometo aos irmãos não ficar falando muito a respeito de corona, porque esse negócio cansa de tanto que a gente ouve falar, de tanto que a gente
ver, mesmo presenciando, mas por mim particularmente é uma coisa que acaba cansando ouvir falar a respeito disso. Mas é claro que a gente não deixa de orar, né? Não só pelos nossos irmãos, mas por outras pessoas que passaram por isso ou então perderam a vida por conta dessa doença. Mas eu vi esse caso aqui e fiquei completamente triste por essa situação do rei Asa. Mas a gente, antes de chegar nesse versículo, no final deste versículo, a gente vai ver um pouquinho da história dele, de forma resumida, ver como é que chegou àquela situação. Como é que ele chegou ao momento de enfermidade e aonde ele deveria recorrer ao Senhor, ele não recorreu ao Senhor. Mas não foi assim a história contada no início. No início aqui a gente vai ver que ele recorre ao Senhor em momento de dificuldade, mas que termina de forma totalmente diferente. No capítulo 14 de 2 Crônicas, a gente vai começar aqui a ver, fala deste rei que reinou durante 41 anos em Judá, em Jerusalém. E nesses 41 anos, Asa, dentre os 20 reis de Judá, foi um dos 8 e poucos reis que fez aquilo que era reto aos olhos de Deus. Primeiro ele começa fazendo uma limpeza geral de Jerusalém, daquilo que Roboão havia colocado na cidade de Jerusalém, que era postes, ídolos, imagens, idolatrias a deuses. Então ele começa fazendo aqui, a partir do capítulo 14, um pouco no capítulo 15 a gente vai ver também, diz assim, a partir do versículo 2: Asa fez o que era bom e reto perante o Senhor seu Deus, porque aboliu os altares dos deuses estranhos e o culto nos altos, quebrou as colunas e cortou os postes ídolos. Ordenou também a Judá que buscasse o Senhor, Deus de seus pais, e que observassem a lei e o mandamento. Asa também aboliu de todas as cidades de Judá o culto nos altos e os altares do incenso, e houve paz no seu reinado. Versículo 6: Edificou cidades fortificadas em Judá, pois havia paz na terra, e não houve guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: Edifiquemos estas cidades, cerquemo-las de muros e de torres, portas e ferrolhos, enquanto a terra ainda está em paz diante de nós, pois temos buscado ao Senhor nosso Deus, temos-lo buscado e ele nos deu repouso de todos os lados. Então assim edificaram e prosperaram. Tinha Asa no seu exército 300.000 de Judá, que traziam pavês e lança, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam com arco. Todos eram homens valentes. Então, muito bem, a gente viu aqui no início tudo aquilo que ele havia abolido de Jerusalém, que foi instituído por Roboão, o primeiro rei de Judá. Ele reconhece que, por meio dessa atitude que ele teve diante de Jerusalém, Asa fez aquilo que era reto perante o Senhor. Ele fez aquilo que agradava a Deus, justamente porque ele retirou e fez essa limpeza de tudo aquilo que não agradava a Deus, de um povo de Deus que se prostrou diante de imagens, que não recorria ao Senhor, mas recorria a idolatrias, a postes ídolos. Então Asa entendeu que isso era completamente errado a Deus, aos olhos de Deus. Então ele tira tudo isso, ele faz uma limpeza geral na cidade de Jerusalém. E ainda ordenou a que o povo buscasse somente ao Senhor, ao Deus dos exércitos, a esse Deus. Esse foi o ensinamento que Asa trouxe aos de Judá, aos de Jerusalém. Asa, a gente vai ver aqui um pouco mais para frente, ele, nos primeiros 35 anos do seu reinado, houve paz e descanso da parte de Deus para com aquele povo. Não houve guerra, houve descanso. Isso tudo porque Asa, durante esses 35 anos do seu reinado, ele procurava fazer aquilo que era reto aos olhos de Deus. E olha que aqui a gente vê mais ainda importante, a partir do versículo 9, uma das coisas que tem a ver com o enredo da mensagem que a gente vai tratar bastante nesta noite. A partir do versículo 9 diz: Zerá, o etíope, saiu contra eles com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até
Maressa. Então Asa saiu contra ele e ordenaram uma batalha no vale de Zefatá, perto de Maressa. Então olha o que Asa disse no versículo 11. Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, além de ti não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Uma das primeiras adversidades que veio contra Asa, a primeira coisa que Asa fez foi recorrer ao Senhor. A primeira coisa que ele fez foi se humilhar e reconhecer de que ele precisava de socorro, da ajuda de alguém que poderia ajudá-lo diante daquela situação. Então ele clamou a Deus, ele pediu por socorro, ele pediu por livramento. Ele entendeu de que somente ele poderia recorrer ao Senhor. Ninguém o podia ajudá-lo se não fosse Deus. É o que ele diz aqui: ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Não há quem possa socorrer numa batalha. Somente o Senhor pode nos socorrer. Então, no momento de aflição, no momento de dificuldade e adversidade, durante um determinado momento do reinado de Asa, ele recorre ao Senhor. Ele reconhece de que somente em Deus ele poderia pedir socorro diante daquela situação. Não houvesse ninguém naquela região, seja quem fosse, que pudesse ajudá-lo, se não fosse Deus. E olha que também interessante, quando ele diz: no teu nome viemos contra esta multidão, isso lembra muito bem quando Davi, diante de Golias, ele diz a mesma coisa. Ele diz: olha, você vem com espada, você vem com lança, você vem com escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor. Fala uma coisa para vocês, irmãos. O ungido de Deus, aquele que é filho de Deus, todos aqueles que vierem afrontar a vocês, na verdade eles estão afrontando o nome de Deus. É a Deus a que eles estão afrontando. Um dos exemplos que temos também é quando Saulo está perseguindo a igreja. Então, quando ele chega a Damasco, Jesus o questiona: Saulo, Saulo, por que persegue a minha igreja? Foi isso que Jesus disse? Foi? O que Jesus disse? Por que me persegue? Saulo perseguia os irmãos, perseguia os cristãos, afrontava os cristãos. Mas Cristo, que é a igreja, nós que somos a igreja, ele se sentiu afrontado por Saulo. Então, quando qualquer um vier contra cada um de vocês, pode ter certeza que é contra Deus a quem eles estão afrontando. Isso que a palavra de Deus disse. E é isso, e o que é sempre importante, é de termos Deus sempre à nossa frente como prioridade em tudo em nossas vidas. Isso foi maravilhoso poder ver o reconhecimento que Asa teve por clamar a Deus e reconhecer de que nele estava o socorro diante da situação que estava por vir, desse etíope. Então Asa, no versículo 13, e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerar, e caíram os etíopes sem restar nenhum sequer, porque foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército, e levavam dali muito grande despojo. Feriram todas as cidades ao redor de Gerar, porque o terror do Senhor as havia invadido, e saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as tendas dos donos do gado, levaram ovelhas em abundância e camelo e voltaram para Jerusalém. Foi isso que aconteceu com aquele etíope, por querer afrontar o povo de Deus. Mas a partir do versículo 15, do capítulo 15, a gente começa a ver aqui algumas coisas também muito importantes, que tem a ver com o final do contexto, que vamos avaliar também. Diz assim: veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouve-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar.
porém se o deixardes, vos deixará. Ele dá aqui uma ressalva para Asa. E eu quero que gravem muito bem esse trecho. Se o deixardes, ele vos deixará. Esse deixardes no original hebraico quer dizer: se você abandonar Deus, ele vai te abandonar. Se você desampará-lo, ele vai desamparar você. É como se essa pessoa, Azarias, por meio do Espírito Santo de Deus, desse um aviso para ele, diante daquilo que aconteceu lá no final da história de Asa. Tome cuidado, porque se você deixar Deus, ele também deixará você. Versículo 3. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei. Mas quando na sua angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, foi por eles achado. Olha que maravilhoso, e que foi o que Asa fez. Na angústia eles voltaram ao Senhor, Deus de Israel, buscaram a Deus, e Deus foi por eles achado. Não é o que diz a palavra de Deus? Se buscardes a Deus, você vai encontrar. Se você recorrer ao Senhor, Ele estará lá para poder te ouvir e te atender. Mas é necessário que você busque a Deus. É necessário que você vá ao encontro de Deus. É necessário que você recorra a Deus sempre. Eles devem sempre ser a prioridade na sua vida. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam e nem para os que entravam, nas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Versículo 6. Porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os conturbou com toda sorte de angústia. Mas sede fortes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Então Asa, ouvindo estas palavras e a profecia deste profeta, filho de Oded, cobrou ânimo e lançou as abominações fora de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara na região montanhosa de Efraim. E ele renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e também os de Efraim, Manassés e Simeão, que moravam no seu meio, porque muitos de Israel desertaram para Judá, vendo que o Senhor, seu Deus, era com Judá. Reuniram-se em Jerusalém, no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Naquele dia ofereceram em sacrifício ao Senhor, do despojo que trouxeram, 700 bois e 7.000 ovelhas. E a partir daqui eu peço que cada um também dos irmãos prestem atenção. Assim como eu disse lá no início, quando aquele servo, aquele homem Azarias disse para ele: olha, tome cuidado, se você deixar Deus, Deus vai deixar você. E a partir do versículo 12 do capítulo 15 diz: entraram em aliança de buscarem ao Senhor. Todos esses lugares que foram mencionados, Judá, Benjamim, também os de Efraim, Manassés e Simeão, todos eles junto com o rei Asa entraram num acordo, fazendo uma aliança para buscarem ao Senhor, Deus de seus pais. Buscarem ao Senhor de todo o coração e de toda a alma. Essa foi a aliança que eles fizeram. Olha, vamos buscar ao Senhor, vamos recorrer ao Senhor, vamos buscar a Ele de todo o coração e de toda a nossa alma e de toda a nossa força. Essa foi a aliança que eles fizeram. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, olha uma das promessas que eles fazem diante dessa aliança que eles fizeram entre si, no versículo 13. E de todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, tanto o menor como o maior, tanto o homem como mulher. Juraram ao Senhor então em alta voz, com júbilo e com clarins e com trombetas. Todo Judá se alegrou por motivo deste juramento, porque de todo o coração eles juraram e de toda a boa vontade buscaram ao Senhor, e por eles foi achado. O Senhor lhes deu paz por toda a parte. O rei Asa também depôs ou tirou do cargo a Maaca, sua mãe, e outras traduções dizem sua avó, da dignidade de rainha mãe, porquanto ela havia feito a Aserá, uma abominável imagem. Asa destruiu-lhe a imagem que, feita em pó, queimou no vale de Cedron.
Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Todavia, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai e as coisas que ele mesmo consagrara, prata, ouro e objetos de utilidade. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Interessante, lá no 1 Reis 15:14, não precisam abrir, quando também relata a vida de Asa, diz que o coração de Asa foi todos os seus dias totalmente do Senhor. E aqui novamente diz, no versículo 17, de que o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Foi perfeito porque Asa viveu uma vida conforme a vontade de Deus. Ele, durante os seus 35 anos, dos 41 de reinado, ele viveu uma vida reta e íntegra diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, buscando ao Senhor no momento de adversidade, reconhecendo a lei e os mandamentos de Deus, limpando toda Jerusalém da idolatria. Até aqui o coração dele foi perfeito diante de Deus, mas somente até aqui. Porque a partir do capítulo 16 a gente já começa a ver um outro lado do reinado de Asa, daquilo que, como cada um de nós podemos fazer, infelizmente. Se eu perguntar aqui para cada um dos irmãos, se você tem o seu coração perfeito diante de Deus, eu tenho certeza que cada um vai dizer que não. Se durante cada dia da sua vida, mediante a idade que cada um dos irmãos tem, se a sua vida foi perfeita diante de Deus, eu tenho certeza que cada um dos irmãos dirá que não. Porque infelizmente na vida do cristão há oscilações, há momento de crer e de confiar em Deus, e há aquele momento de incredulidade, mesmo sendo cristãos, de muitas vezes duvidarmos daquilo que Deus pode fazer. Há esses momentos, infelizmente, nas nossas vidas, porque somos humanos, temos o nosso lado carnal, o nosso lado fraco, que muitas vezes deixamos de agradar a Deus por muitas coisas que já fizemos. E isso também não foi diferente com Asa. Apesar do seu coração ter sido perfeito durante 35 anos do seu reinado, a partir daí a gente já vê algo diferente. Versículo 1 do capítulo 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá. Então vocês percebem, durante 35 anos houve paz. A partir do 36º ano do reinado de Asa, vem a guerra, vem a primeira guerra. Baasa, rei de Israel, contra Judá, e edificou a Ramá, para que a ninguém fosse permitido sair de junto de Asa, rei de Judá, nem chegar a ele. Então Asa tomou o prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor, os mesmos que ele colocou no templo, ele tira do templo, da casa do rei, e envia a quem? A Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre meu pai e teu pai. Eis que te mando prata e ouro. Vai e anula a aliança que você tem com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os capitães de seus exércitos contra as cidades de Israel, e feriu a Ijon, a Dan e a Abel-Maim, e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo isso, Baasa deixou de edificar a Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou todo o Judá, e trouxeram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. E com elas edificou Asa e Geba e a Mispa. Aqui está o primeiro erro de Asa. Depois eu vou voltar aqui novamente. Continuando o versículo, diz, no versículo 7. Naquele tempo veio Anani a Asa, rei de Judá. Esse Anani aqui, ele é um vidente. Na época, não o vidente que conhecemos de hoje, que adivinha as coisas. Mas naquela época, lá nos antigos escritos, os profetas eram chamados de videntes, né? Responsáveis por receberem a mensagem de Deus e anunciar às pessoas também. Então naquele tempo veio esse Anani, que era um vidente, a Asa, rei de Judá, e lhe disse: porquanto confiastes no rei da Síria,
e não confiaste no Senhor teu Deus, o exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Acaso não foram os etíopes e os líbios grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Porém, tendo tu confiado no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Aqui no versículo 8 está se referindo justamente àquele etíope que a gente leu lá no capítulo 14, que foi com 1 milhão de homens e 300 carros para enfrentar Asa e toda Jerusalém. Ele está se referindo a esse. Não foram estes todos que esteve contra você, porém tu, confiando no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto procedestes loucamente, por isso desde agora haverá guerras contra ti. O que não houve guerra durante 35 anos no reinado de Asa, pelo fato de ele não recorrer ao Senhor, ele não confiar em Deus e buscar aliança contra o rei da Síria, naquele momento, este vidente lhe diz a Asa: por conta disso, haverá guerras contra ti. Por você não ter confiado em Deus, por você não ter recorrido ao Senhor, haverá guerras contra você. Porém, Asa se indignou contra o vidente e o lançou no cárcere, no tronco, porque se enfurecera contra ele por causa disso. Na mesma ocasião, oprimiu Asa alguns do povo. Eis que os mais atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E aqui no versículo 12, onde a gente iniciou: no 39º ano do seu reinado, caiu Asa doente dos pés. Alguns estudiosos dizem que essa doença pode ter sido gota ou gangrena, mas não se sabe ao certo porque a palavra de Deus não especifica. Asa caiu doente dos pés e a sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade não recorreu ao Senhor, mas confiou nos médicos. Então Asa descansou com seus pais, morreu no 41º ano do seu reinado. Então, a partir desse momento, eu comecei a me perguntar: cadê aquele homem que lá no início da sua história, durante os 35 anos do seu reinado, que recorreu ao Senhor quando aqueles etíopes vieram contra ele, que clamou a Deus, que foi contra aqueles etíopes em nome do Senhor, reconhecendo de que o socorro estava em Deus, de que somente Deus que poderia ajudá-lo? Cadê aquele rei Asa, que não fez a mesma coisa quando teve que enfrentar Asa, ou então quando ficou doente dos pés, onde primeiramente ele poderia recorrer ao Senhor, mas não confiou em Deus e confiou nos médicos? E eu fico me perguntando: cadê? O que será que fez com que Asa, que confiou no Senhor, deixou de confiar em Deus, que recorreu ao Senhor na adversidade, mas em outras adversidades da vida deixou de recorrer ao Senhor? Ele teve experiência disso. Ele teve experiência de recorrer ao Senhor, de Senhor o livraram. E justamente por ter essa experiência daquilo que Deus fez por ele, ele poderia ter feito novamente, mas não fez. E a consequência veio. O que não havia guerras, passou a ter guerras. E passou a também ficar enfermo de tamanha gravidade, a ponto de ter morrido. E tudo isso porque ele não permaneceu com o seu coração totalmente voltado a Deus, por não ter confiado no Senhor e por não ter buscado a Deus como ele já havia feito anos anteriores. No trecho aqui, quando se refere não recorreu ao Senhor, ele me dá uma referência que me leva lá a Jeremias 17,5, que diz: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A palavra de Deus, ela não nos ensina de que nós não devemos nos recorrer aos médicos, mas antes deles devemos primeiramente confiar no Senhor, para que o Senhor os capacite, para que chegando lá eles venham nos curar. Primeiramente sempre deve ser Deus. A nossa confiança deve estar em Deus e não no homem. A gente jamais deve se apoiar naquele que é fraco, que é limitado, que não pode fazer aquilo que Deus pode fazer. É isso que a palavra de Deus diz.
quando ela diz: maldito é o homem que confia no homem. Mas ela diz no capítulo 17, versículo 7 de Jeremias: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Bendito é o varão que confia em Deus. Bendito é o varão que recorre ao Senhor. Bendito é o varão que na angústia, que na adversidade e que na aflição recorre ao Senhor, cuja a esperança é o Senhor. Quer ir ao médico? Vai ao médico. Mas antes, confie no Senhor. Ore ao Senhor, recorra a Deus. Não é assim quando a gente vai buscar um emprego? Antes a gente ora e pede orações para que Deus nos abra a porta de emprego. Mas esse emprego ele não bate nas nossas portas se a gente não for atrás procurar. Então é a mesma coisa, a gente ora a Deus, a gente pede a Deus cura, a gente pede para que Deus nos livre de determinadas doenças, de determinados problemas e adversidades. A gente pede a Deus, pede à igreja, os irmãos que orem por conta daquela enfermidade ou qualquer outro problema que eu esteja vivendo. Aí em seguida eu vou no médico. Eu vou lá não porque eu confio no médico, mas é porque eu confio em Deus que pode capacitá-lo para me livrar daquele problema. O Senhor está acima dos médicos. O Senhor está acima de toda e qualquer coisa. É necessário que nós confiemos primeiramente em Deus. Recorremos totalmente e primeiramente a Deus. É como eu disse, fiquei me questionando aqui, eu não sei o que fez com que Asa não recorresse ao Senhor no momento em que Baasa subiu contra Judá, ou então no momento em que ficou doente dos pés. Talvez foi o medo. Talvez o medo diante daquilo que estava acontecendo, daquela aflição, daquela adversidade. Mas infelizmente isso é normal nas nossas vidas. O próprio Jesus disse em João 16:33, falando de que nesse mundo teríamos aflições. Mas o que pode a gente fazer? Pode você a si mesmo se proteger do mundo? Pode você a si mesmo se proteger das doenças? Pode você a si mesmo proteger a você e a sua casa, ou seja quem fosse? Você não pode fazer nada. Não está no seu controle, não está nas tuas mãos, está nas mãos de Deus. Então é necessário que confiemos primeiramente em Deus e somente em Deus. É somente Deus quem pode nos livrar dessas coisas que têm acontecido no mundo. A gente ora a Deus, como eu estive conversando ontem com o meu tio Ezequias, a gente ora a Deus pedindo para que Ele nos livre principalmente dessa enfermidade que está assolando a terra, que é o coronavírus. Mas isso não isenta você de pegar, mas Deus vai te proteger para que você não venha morrer por ela. Mas e se você vier a morrer também? A palavra não diz de que o morrer é lucro? A sua vida está no controle de Deus, mas está na sua. A gente não pode fazer nada se não confiar no Senhor. A gente ora, quando a gente ora a Deus, a gente reconhece o que Deus pode fazer, o tamanho do poder dEle. A gente reconhece a soberania dEle, de que nós não somos nada sem Ele. Muito diferente do que foi Asa, eu quero que os irmãos abram suas Bíblias em um outro rei que também teve sua vida reta diante de Deus, que foi o rei Ezequias. 2 Reis, capítulo 20. Diz assim a partir do versículo 1: Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então Ezequias virou o rosto para a parede e ele orou ao Senhor. Asa, no momento de enfermidade, não recorreu ao Senhor, recorreu aos médicos.
Não recorreu ao Senhor porque não confiou no Senhor e confiou somente nos médicos. Numa enfermidade mortal a Ezequias, muito diferente, ele não recorre aos médicos, ele recorre ao Senhor. Porque ele sabia de que somente Deus é quem poderia curá-lo diante daquela enfermidade. Somente é Deus quem poderia livrá-lo da morte. Imagine você se você recebesse uma notícia dessa, diante da enfermidade que você está, de que você ia morrer. A quem você ia recorrer? Ninguém, se não fosse o Senhor. Então ele orou ao Senhor dizendo, versículo 3, lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz aquilo que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. A oração de Ezequias foi uma oração sincera, foi uma oração verdadeira, lembrando ao Senhor, não que o Senhor se esqueceu daquilo que ele fez. Deus sabe muito bem daquilo que nós fazemos, mas ele, numa oração, numa conversa com Deus, num momento de intimidade com Deus, ele lembra a Deus de tudo aquilo que ele fez, clamando a Deus pela sua vida, para que ele não morresse. Então, diante daquele coração quebrantado, diante daquela oração sincera e verdadeira, Deus ele manda com que Isaías voltasse lá, a partir do versículo 4, e que disse, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e diz a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração, e ouvi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei ao terceiro dia, subirás à casa do Senhor, não só isso, mas também acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Síria te livrarei, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi, meu servo. A partir do versículo 8 diz, qual será o sinal de que o Senhor me curará, e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, ser-te-á isso da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que diz, adiantar-se-á a sombra 10 graus ou retrocederá? Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante 10 graus, tal porém não aconteça, antes retroceda 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acás. Então, ou seja, Ezequias foi curado. É normal que, muitas vezes, em muitos momentos das nossas vidas, eu tenho certeza disso, muitos de nós já erramos, porque talvez o medo de morrer é tão grande que faz com que você se esqueça de buscar o Senhor. Aí a primeira coisa que vem daquele momento de angústia, daquele momento de aflição e de medo do que pode acontecer por conta daquela enfermidade ou qualquer outra dificuldade na vida, faça você recorrer a outras coisas, a outras pessoas, ao invés de recorrer ao Senhor, que é o único que pode te livrar daquela situação. O medo, ou seja, o que for que acontecer na sua vida, sentimento algum pode te fazer esquecer de que somente é o Senhor que pode te livrar. Nada pode fazer com que você se esqueça de buscar no Senhor o socorro que você precisa, de você buscar em Deus a solução para aquele problema que você está passando, a cura para aquela enfermidade que você está vivendo. Recorra ao Senhor, busque somente a Deus, busque a Ele em primeiro lugar, antes de tudo e de toda e qualquer coisa. Em Salmo 124, versículo 8 diz, o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Em Salmos 34:4 diz, busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Em Salmos 46:1 diz, Deus, Ele é o nosso refúgio e Ele é a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. E em Salmos 40:1-3 diz, depositei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro, Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro.
Pus um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Quando precisamos de ajuda, Deus é o nosso socorro. Deus não nos abandona na hora da nossa dificuldade. Quando clamamos por ajuda, Ele nos dá a vitória. Não estamos sozinhos. Quando estamos sobrecarregados e não sabemos mais o que fazer, podemos nos virar para Deus, confiando de que Ele é quem vai nos livrar. Nosso Pai, Ele ouve e responde quando gritamos socorro. Amém? Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Deus, primeiramente, ó Deus, te pedimos perdão por muitas vezes, ó Pai, em nossas vidas, ó Deus, não buscarmos em Ti a solução, não recorrermos ao Senhor diante da enfermidade, diante do desemprego, diante de qualquer outra situação, ó Pai. Mas quando fazemos isso, ó Deus, reconhecemos de que o Senhor está acima de todas as coisas e é o único que pode nos ajudar, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, ajude a todo aquele que está passando por alguma enfermidade, que o Senhor ajude aquele que está passando por desemprego, que o Senhor ajude a todo aquele que estiver precisando do Senhor, ó Pai. Que o Senhor também dê a cada um de nós paciência para esperar no seu tempo. Muito obrigado por tudo, Pai, por tudo que o Senhor nos fez. Que esta palavra, ó Deus, ela preenche os nossos corações e a gente nunca se esqueça do Senhor, Pai. Daquilo que o Senhor já fez por nós, ó Deus. Como experiências disso que o Senhor fez, nos lembremos, ó Deus, nas nossas orações de sempre estar recorrendo ao Senhor. Que o Senhor sempre seja o nosso socorro, Pai. Que o nosso socorro não seja no hospital, que o nosso socorro não seja em outro lugar, mas seja somente no Senhor, Deus. Que o Senhor, ó Pai, continue, ó Deus, capacitando a cada um desses médicos que tem, por ser homem, ó Pai, falho, limitado de conhecimento, que o Senhor ajude eles, ó Pai, para que eles, por meio deles, possam salvar vidas, ó Deus, que têm se perdido por aí fora, Pai. Obrigado por tudo, ó Deus, no nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Irmãos, antes de encerrarmos o culto dessa noite, queria dar oportunidade para algum irmão fazer um pedido de algum hino. De cântico, hino do cantor cristão. 395. 395. Riquezas não preciso ter, assim celeste Então, irmãos, 395, Cristo satisfaz. Riquezas não preciso ter, mas sim celeste bem falsa paz ou vão prazer. Por quanto crente
antes de passarmos para os avisos e a parte dos aniversariantes, quero convidar o irmão Rafael a levar essa oração para encerrarmos. Oremos. Senhor Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, por este momento precioso que vemos em Tua presença, Santo Deus, neste lugar, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar, Santo Deus, as nossas vidas, ó Pai, nossa caminhada junto contigo, Santo Deus. Ensina-nos, ó Pai, cada vez mais fazer a Tua vontade, Santo Deus. Que o nosso eu, Senhor Deus, nosso coração, ó Pai, nossa vontade humana, Senhor Deus, não venha sobressair, Senhor Deus, a Tua vontade, Pai. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, venha fortalecer, ó Pai, cada um de nós, ó Pai, em Tua palavra, Senhor Deus, em tudo que o Senhor tem nos ensinado, ó Pai. Assim como o irmão pregou nesta noite, Senhor Deus, que a primeira coisa que vem à nossa mente, ó Pai, seja recorrer a Ti, Senhor Deus, seja buscar a Tua presença, Senhor Deus, pois é na Tua presença onde nós encontramos paz, Senhor Deus, encontramos tranquilidade, Senhor Deus. Que o Senhor nos ensine cada vez mais, Senhor Deus, a olhar diretamente para Ti, Senhor Deus, e não para os lados, ó Pai. Que o Senhor fortaleça, Senhor Deus, cada um dos nossos irmãos, ó Pai. Livra-os de todo o mal, Senhor Deus. Livra-os, Senhor Deus, do homem mau, de toda a confusão, ó Pai. Mas que estejamos, ó Pai, prontos, Senhor Deus, para fazer a Tua vontade lá fora, Senhor Deus. Dê uma ótima semana a cada um, Senhor Deus, livrando de todo o mal, fortalecendo a saúde de cada um, fortalecendo as famílias, ó Pai. Que o Senhor esteja com cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Irmão, geralmente a gente passa essa parte de aviso de aniversariantes para o pastor Rubens, mas como ele não veio, vou estar prosseguindo com essa parte. O que eu tenho aqui, na verdade, tivemos essa semana uma aniversariante, na verdade, a irmã Ana. Foi que dia? Qual dia que a irmã fez? 14. Dia 14, então agora a irmã Ana está soprando mais uma velhinha aí, e que Deus possa estar abençoando a vida da irmã. E também, em geral, aviso da semana não temos aqui, não que eu tenha recebido. Se alguém tiver algum aviso, nada assim geral para avisar não, né? Tá. Só, na verdade, culto na quinta-feira, às 7h30, e culto domingo que vem, se Deus permitir assim, às 6h30, no mesmo horário que estamos sempre fazendo. E, em geral, é isso. Queria convidar os irmãos a se colocarem de pé, fazer mais uma oração antes de estarmos indo para as nossas casas. Quero convidar só para encerrar o irmão Itamar, para essa oração. Eu só vou agradecer os irmãos por orar por mim, pela minha saúde, pela saúde do meu caminho, por todos, né? Todos os irmãos que têm passado por essa situação. E Deus tem livrado de todas, né? Talvez continuemos livrando. Amém. Deus permite continuaremos orando uns pelos outros também. Amém. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por Senhor ter falado conosco nessa noite. Obrigado, Senhor, por Senhor ter usado o Teu servo para poder falar com todos nós. Que eu possa estar continuando nos abençoando ricamente conforme a Sua vontade. Eu pedi também pelo aniversário da nossa irmã Ana, que eu possa estar abençoando ricamente a ela, que eu possa estar dando muitos e muitos anos de vida para ela, que ela possa realmente, cada dia mais e mais, ela sempre perante o Senhor, tudo com o seu marido, o Senhor possa estar abençoando ele ricamente, estar em teu lar, o Senhor possa estar abençoando, mesmo em sua casa, o Senhor possa estar abençoando ricamente conforme a sua vontade. Também eu pedi para aquelas pessoas que estão acamadas, aquelas pessoas que realmente são adoentadas em seu lar, que as pessoas que realmente por acaso não possam vir até o culto, possam vir até a igreja, o Senhor possa estar colocando a sua mão de poder, o Senhor possa estar colocando a sua mão de vitória sobre essas pessoas, que elas possam compreender que o Senhor está no controle, que o Senhor está com autoridade sobre essas pessoas. Também pedir pela nossa igreja, o Senhor possa estar ricamente nos abençoando, nos alertando, nos glorificando conforme a sua vontade, nos dando ânimo para aquelas pessoas que por acaso estão desanimadas, o Senhor pode estar dando ânimo para todas elas. E todas as dificuldades que estamos passando na nossa vida, que essa pandemia que está pelo mundo afora, que muitas pessoas estão com medo, mas sabendo que o Senhor está no controle de todas as coisas, que o Senhor é o dono da vida e o dono da morte. Só a partir do Senhor, a partir da sua vontade, que as pessoas possam acontecer alguma coisa na sua vida. Agradecendo o nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém.